Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um encontro com a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, nesse nosso programa Principiante Espírita, que vai ao ar na live das 12 horas. Estou aqui com ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo para dar o seu, fazer seu cumprimento, né? Lembrando sempre que esse vídeo é gravado, e chamando para as ações aqui do nosso canal. Bom dia, bem-vindo, Laurinho. Olá, Beto, bom dia para você, bom dia e boa tarde, né? Quem vai nos assistir, você que está nos assistindo, já é meio-dia, com certeza. Então, sejam bem-vindos para o nosso estudo. Lembrando aí daqueles apoios. Se você não se inscreveu, vá lá, se inscreva por gentileza, deixe o sininho de notificações acionado para receber todas os nossos conteúdos, as notificações. Se torne membro, escolha lá uma das opções, das modalidades, aquela que melhor couber em seu orçamento, para que você possa aí nos ajudar com suas doações, ou use a nossa chave Pix, conforme está aqui no topo da tela. Você poderá também nos ajudar aí, contribuindo com o valor que você puder. E pedimos a você também que curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Convide um amigo, e peça a esse amigo para convidar outro a se inscrever no canal e vamos cada vez mais aumentando essa corrente, que é a corrente do bem, pois o conhecimento nos liberta. Beto Ramos. Perfeito, Laurinho. No encontro de hoje a gente vai descobrir o que é livre-arbítrio. Mas tem, de fato, uma palavrinha aí, né? Que está no vocabulário, que são lares. Lares não é a casa de ninguém no plural, viu, gente? Lares são designações que advêm da mitologia, né? E a gente vai aprender isso num próximo encontro. A gente vai ver o que é manes, o que é penates, né? Porque essas eram as expressões utilizadas para se referir àquelas personagens, né, seres incorpóreos, e que mantinham contato desde a antiguidade, e que não se sabia que eles eram espíritos, não havia todo esse arcabouço de explicação que o Kardec nos traz, que ele vai dizer: o espiritismo é ao mesmo tempo antigo e moderno, né? Antigo porque está como força da natureza, como lei da natureza, desde a antiguidade. E sempre houve aí as manifestações espíritas, né? Os fenômenos. E moderno, é atual, porque o espiritismo, então, agora vem tirar o véu, explicar, e as explicações, essas sim, são todas o que há de novo aí para todos nós. Sem mais delongas, livre-arbítrio, Lauro Rodrigues. Livre-arbítrio é liberdade moral do ser humano. Faculdade que o ser humano tem de se guiar pela sua própria vontade na realização de seus atos. Olha que bacana, Laurinho. Os espíritos nos ensinam que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural é o único caso em que o ser humano fica privado do seu livre-arbítrio, né? Então, nossos entes queridos, as pessoas, né, que têm aí esse processo da demência, do Alzheimer, entre outros nomes aí que vão ser designados como patologias que afetam, então, as faculdades mentais, né, a plena posse de si mesmo, quando, então, ali já não há a escolha, né? Então, tudo que fizer ali, ela não será... Imagine se a pessoa matar alguém, né? Pela lei de Deus, ela vai sofrer algum castigo por isso? Não, porque ela não está de posse das suas faculdades, né? Ela não está de posse do seu livre-arbítrio. Então, se ela não pode escolher racionalmente, fazer uma escolha esclarecida, não há responsabilidade, tá certo? Fora disso, o ser humano é sempre senhor de fazer ou de não fazer. O espírito goza dessa liberdade, o ser humano goza da liberdade no estado de espírito, e é em virtude dessa faculdade que escolhe livremente a existência e as provas que julga próprias para seu progresso. Ele a conserva no estado corporal a fim de poder lutar contra essas mesmas provas. Os espíritos que ensinam essa doutrina não podem ser maus espíritos. Ver também fatalidade, Laurinho.
Pois é, né, Beto? Fica bem claro, né, essa ideia. Então, por exemplo, o ato de ir e vir do ser humano é livre-arbítrio? Conforme eu entendi, não. Essa é a liberdade de ir e vir. O que é livre-arbítrio, então? Essa escolha moral, né? A escolha que o espírito faz. Então, o espírito estando encarnado, ele vai usar esse livre-arbítrio. Eu posso escolher entre fazer algo ou não fazer algo. Meditar se aquele algo que eu vou fazer será bom e se não vai prejudicar ninguém. Então, eu estou exercendo esse livre-arbítrio. E se eu escolho por fazer algo impensado, que vai prejudicar os outros e prejudica até a mim mesmo, também estou exercendo o direito do meu livre-arbítrio. Isso quando eu tenho plena consciência das minhas faculdades físicas, né? Quando nada mental está variado em mim. Aí eu sou senhor de mim mesmo para escolher entre um ou outro, bem ou mal. Agora, o ir e vir, como usualmente, né, se entende, não, a pessoa, ela pode ir para onde ela quiser, ela tem livre-arbítrio, ela tem liberdade. Né? Então, até que os espíritos vão dizer, você pode engaiolar uma pessoa, colocar ela numa prisão. A liberdade dela você tolhiu, mas o livre-arbítrio, a liberdade de pensar, o livre-arbítrio, esse não. Esse, né, não é tirado, ninguém consegue tolir, né, o livre-arbítrio, que é a liberdade de pensar. Beto? E aí, Lauren, ele chama atenção para a gente ir lá para a fatalidade. Então, é importante a gente lembrar, né? Livre-arbítrio e fatalidade. Fatalidade seria um destino inevitável, doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, os nossos atos predestinados, submetidos a uma lei a qual não podemos subtrair. Aí ele vai dizer assim, tem duas espécies de fatalidade. Aquela que é proveniente de causas exteriores, que nos podem atingir e reagem sobre nós. Poderíamos chamá-la de reativa e de exterior, chama-se também fatalidade eventual. Existe uma outra, que é aquele tipo de fatalidade que se origina em nós mesmos. Né? Então, ele determina todas as nossas ações, chamada de fatalidade pessoal. No sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o ser humano numa máquina sem iniciativa nem livre-arbítrio. E, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda moral. Olha que interessante, Lauro, porque a gente lendo isso aqui, a gente não faz as considerações, né? Quando o espírita fala de uma lei de causa e efeito, de fatalidade, que vai sofrer e pronto, né? Não adianta você sair fora disso, porque você vai sofrer essa lei de retorno, né? Ele está dizendo assim, isso é inconcebível para a teoria moral espírita, porque é a negação de toda a moral. De que moral ele está falando? Da moral autônoma, que é ligada ao livre-arbítrio. Agora, então veja, aqui, Laurinha, eu vou até compartilhar, né, a tela para a gente ter esse conhecimento aqui. Né? Então, aqui, ó, fatalidade, ele explicou segundo o conceito vulgar, mas ele já falou que isso seria negar toda a moral. Se você for levar a situação de fatalidade como um destino, como uma predestinação. E a teoria espírita aceita isso? Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade. Os acontecimentos da vida são consequência da escolha e estão em relação à posição social da existência. Se o espírito deve renascer em condição servil, deve renascer segundo sua escolha, viu? Não esquece do texto anterior. Né? Segundo ele escolheu, ele deve, então, renascer numa condição servil. O meio no qual se achar criará acontecimentos muito diversos do que se lhe apresentariam se tivesse de ser rico e poderoso. Óbvio, né, Laura? Cada meio vai influenciar de certo modo. São experiências, e você reencarnou naquele meio para absorver tais experiências. Como é que você vai se conduzir diante das mesmas? Mas seja qual for essa condição, ou seja, servil ou rico, poderoso, o espírito conserva o livre-arbítrio, Laurinho.
em todos os atos de sua vontade. Então, seja qual for essa condição, o espírito, né, conserva o livre-arbítrio em todos os atos de sua vontade. Interessante isso, né? E não será fatalmente arrastado a fazer isto ou aquilo e nem sofrer esse ou aquele acidente. Olha que interessante, Ló. Porque certa vez nós estávamos numa live e alguém comentou no chat, né? Ah, mas se tem lá o planejamento de que ele tem que morrer no acidente. Então, olha isso. Ele não será arrastado a fazer isto ou aquilo e nem sofrer este ou aquele acidente. Não existe isso. Isso são condições, circunstâncias, consequências do próprio gênero que ele escolheu. Aí, olha para você ver como é que ele desenvolve. Pelo gênero de luta escolhido, o espírito tem a possibilidade de ser levado a certos atos ou encontrar certos obstáculos, mas não está dito que a isso devesse acontecer infalivelmente, né? Olha que interessante. Ou que não possa evitar, né? Ou que não possa evitar por sua prudência e vontade. É para isso que Deus dá a capacidade de raciocínio. Olha que interessante, né, Laura? Você fazer inferências, julgamentos, né? Aqui. Eu gosto de fazer essas marcações, gente, porque quando a gente volta no texto aqui, isso nos ajuda bastante, tá? Então, me perdoem aí. Dá-se o mesmo que se fosse um ser humano que, para chegar a um objetivo, tivesse 3 caminhos à escolha, montanha, planície ou mar, no primeiro, a possibilidade de encontrar pedras e precipícios, na segunda, pântanos, na terceira, tempestades. Mas não está dito que será esmagado por uma pedra, que se atolará no brejo, ou que naufragará aqui e não ali. A própria escolha do caminho não é fatal, no sentido absoluto do vocábulo. Por instinto, que a gente já estudou aqui também, né? Por instinto, o ser humano tomará o caminho no qual deverá encontrar a prova escolhida. Se tiver que lutar contra as ondas, seu instinto não a levará a tomar o caminho das montanhas. Conforme o gênero de provas escolhido pelo espírito, acha-se o ser humano exposto a certos problemas. Em consequência desses mesmos problemas, ele é submetido ao arrastamento aos quais ele deve subtrair-se, se retirar, afastar. Ele vai usar prudência, raciocínio, inferência, inteligência. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta que a isso pode excitá-lo. Se ceder à tentação é pela fraqueza e vontade. Vamos supor que, por algum motivo, Laura, os espíritos se reencontram e houve ali alguma coisa em existências passadas em que um matou o outro. E nesse novo encontro, aquele que morreu, ele pode ter assim, uma vaga lembrança, uma ideia inata, alguma antipatia e algo, e, de fato, talvez não sendo um espírito num grau de superioridade tal, que ele queira se vingar, nem sabe por quê. O fato de matar, claro, ele não lembra de nada, mas ele nutre ali uma antipatia. O fato de matar não significa que o outro deveria passar pela lei de causa e efeito para experimentar dele aquela morte. Porque o Kardec está dizendo exatamente o contrário. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante, na escolha que faz das provas, a que deve se submeter, e existe na condição de encarnado nos atos da vida corpórea. O que é fatal para o espiritismo? Só o instante da morte. Instante da morte. Porque o gênero de morte é ainda consequência da natureza de provas escolhidas. Olha que interessante, né? Se, de repente, no gênero de prova escolhida, ele vai passar por montanha, por pântano e pelo mar, ele pode morrer tanto com a pedra, tanto no lodo, quanto naufragando pelas tempestades. Porque um desses gêneros serão consequência da natureza daquele conjunto de provas escolhidas. Se ele escolheu apenas uma delas, ou 2 delas, ele pode passar por isso, né? Então, imagine alguém que escolhe um gênero de vida que o leva a ser motorista e ele vai ser motorista de veículos, de caminhões, etc. Ele está mais propenso
a morrer de um acidente automobilístico do que qualquer outro. O grau, né, aumenta para ele. Mas não quer dizer que eu não possa também morrer dessa maneira e outros, né? Então, o instante da morte é fatal. Ah, então quer dizer que vai viver tanto tempo? Não foi isso que ele disse, que eu posso prolongar a minha vida se eu sou prudente, se eu cuido, né? Se eu tenho o uso do dever de cuidado comigo mesmo e com o que está à minha volta, segundo as circunstâncias, né? Então, eu faço inferências. Lauro Rodrigues. Não, Beto, é só, né, lembrar que os espíritos vão dizer que nós escolhemos gêneros de provas. Então, veja, né, e vão dizer assim, nós escolhemos os gêneros, mas não os detalhes, os mínimos detalhes, assim, assado, não. Então, vai de acordo com as circunstâncias. E eles vão dizer, então, aí dessa maneira, o espírito elege uma espécie de destino, porque aí você escolhe o gênero de prova, o meio onde você vai nascer, e ali as circunstâncias, né? Então, a partir do momento que você escolhe a sua posição social, o meio onde vai nascer, você já elege uma espécie de destino, espécie. Mas, então, fatalidade? Não. Fatalidade seria algo que já está escrito, assim vai acontecer e pronto. E isso, não, né? Os Espíritos nos ensinam que não. Tudo vai acontecer de acordo com as escolhas. Então, eu escolhi gêneros de provas, estou aqui encarnado, e agora, conforme eu vou, as circunstâncias vão surgindo e eu vou escolhendo, aí sim vai determinando, né, o que pode suceder a partir dessas escolhas aqui, né, de acordo com as circunstâncias. Mas nunca nada pré-determinado. Porque aí seria, de fato, fatalidade, e isso não. Beto. Beto, você está mudo. Desculpa, Lauro. Bora lá, vamos então agora para lucidez. Lucidez ou clarividência. Faculdade de ver sem o auxílio dos órgãos da visão. É uma faculdade inerente à própria natureza da alma ou do espírito e que reside em todo o seu ser. Eis porque, em todos os casos em que há emancipação da alma, o ser humano tem percepções independentes dos sentidos. No estado corporal normal, a faculdade de ver é limitada pelos órgãos materiais. Desprendida desse obstáculo, ela não é mais circunscrita, estende-se por toda a parte onde a alma exerce sua ação. Tal é a causa da visão à distância, de que gozam certos sonâmbulos. Eles se veem no próprio local que observam e o descrevem, ainda que este se situe a 1000 léguas de distância, visto que se o corpo não se acha acolá, a alma, em realidade, ali se encontra. Pode-se, pois, dizer que o sonâmbulo vê pelos olhos da alma. A palavra clarividência é mais geral. Lucidez diz-se mais particularmente da clarividência sonambúlica. Um sonâmbulo é mais ou menos lúcido, conforme a emancipação da alma é mais ou menos completa. Então, nessa explicação do Kardec, tem duas coisas, né? Ele dá uma explicação de modo geral, o que é, fala que lucidez e clarividência poderiam, em tese, ser sinônimos, mas ele vai dizer que a palavra clarividência, a palavra lucidez, ela vai se referir àquele grau maior que tem um sonâmbulo de ver à distância, né? Então, é o que ele vai chamar de clarividência sonambúlica. Um sonâmbulo é mais ou menos lúcido. Lauro Rodrigues, né? Que aí é livro dos médiuns, puro. E Kardec, como ele é cuidadoso com as palavras, né? Então, por exemplo, olha, lucidez, clarividência. Por quê? Porque, né, o que é a clarividência? Então, deixou claro que é quando a alma se emancipa, né, e aí o fenômeno pode ser pelo sonambulismo, pode ser mesmo pela mediunidade, em sonhos. Então, ela tem uma clarividência, ela vê com os olhos da alma, entre aspas, aqui com os olhos, né? Então, ela vê em todo o seu ser. Então, para ela, a distância passa a ser, né, algo irrelevante.
ela penetra a tudo. Mas ele vai dizer, entendido isso, agora a lucidez, ela é melhor empregada para os sonâmbulos, porque há o sonâmbulo lúcido, né, aquele que tem uma clareza, né, mais exata do que vê, ele vê, né, por exemplo, órgãos, por exemplo, que estão doentes, uma doença, ele vê por outras, interpõe objetos, uma parede, por exemplo, lê um livro fechado, e ele consegue fazer isso com essa lucidez, ao passo que tem sonâmbulos que isso já é mais limitado. Ele vê, mas ele vê com certa limitação. Se você sugere a ele, então leia para mim o que está escrito aqui na página tal desse livro, ele terá dificuldades, pois que ele não tem essa capacidade de lucidez. Porém, ele é um sonâmbulo, tá? Então, é bom se destacar. Então, quando nós dizemos, uma vez certa pessoa disse para mim assim, Kardec, ele era um clarividente. Não, clarividente. Ele falou, não, mas clarividente. Eu falei, mas Kardec não era médium. Ele falou assim, não, mas clarividente no sentido de que ele via as coisas com antecedência que poderia acontecer pelo seu conhecimento. Eu falei, olha, né, então essa palavra clarividente não empregaria bem aqui, né? Porque clarividência pressupõe, então, a alma se emancipando e enxergando acontecimentos, né, da nossa vida de modo geral, seja como espírito ou seja da vida material. Beto. Ok, Laurim. Então, nesse sentido aí, nós estamos diante da diferença da palavra clarividência com a dupla vista. A clarividência é uma visão que ocorre pela emancipação da alma. A lucidez, ela vai se dar pelo grau de emancipação. Então, o sonâmbulo pode ser mais ou menos lúcido segundo o seu grau de emancipação, se ela é mais ou é menos completa, como o Kardec está falando aqui. Na clarividência, você está usando a visão, mas o espírito todo vê, então ele pode falar para você que está vendo pelo joelho, pela testa, pela nuca, né? Porque isso vai acontecer quando ele está dizendo, você está vendo por onde? Enquanto que na dupla vista, você vê no estado de vigília e está vendo pelo olho normal, né? Conforme todo mundo vê aí. Então já está dando para a gente aprender. Então, na verdade, um clarividente, ele pode não ser um clarividente que tenha lucidez daquilo que ele está vendo. Então, pode acontecer que a sua visão não se dará dessa maneira. Diga lá, Laurinho, esclarecido. Eu quero acrescentar aqui que na dupla vista, né? Então você disse, a pessoa vê no estado de vigília, mas ele acredita estar vendo com os olhos do corpo, porque ele não compreende. Tanto é que se ele, vamos imaginar que ele vê algo do lado direito, ele vai voltar sua atenção para o lado direito, porque ele não entende que é a alma que está vendo, né? Mas ele está no estado de vigília, acordado. Beto. Ah, não, nos dois casos é sempre a alma que está vendo, né? Que a gente quer definir que um está emancipado, então aí ele tá com a... Porque, assim, tem gente... e aí fica uma dúvida, Laura, até para a gente encerrar com essa questão aqui, né? A pessoa acordada, ela não emancipa a alma, pelo menos até onde eu estudei, não há essa possibilidade, porque tem gente que quer dizer que tem médium que está acordado e está com a alma emancipada. Então, eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso. O que você tem para nos dizer? Não, quando se trata de mediunidade, né? Então, esses da estado de vigília, há uma emancipação. Só que aí a gente tem que entender que são infinitos graus de emancipação. Porque o que é uma faculdade mediúnica? É um grau de sonambulismo. Porém, está muito mais ali no seu estado primeiro, né? Por assim dizer. Ao passo que o sonâmbulo lúcido, ele já está, o êxtase, por exemplo, estático, ele já está no grau máximo do sonambulismo. Então, há essas gradações. Então, por exemplo, um médium vidente, ele está emancipado? Sim, porque se ele não estiver emancipado, ele não consegue ver. Porém, está mais restrito. Não tem essa ampla liberdade como no sonambulismo. Não sei se você entendeu, Beto. Não, porque assim, eu penso que quando você está acordado, no estado de vigília,
você não estaria no estado errante, né? E a ideia de emancipação da alma, não que está desligado do corpo, né? Estado errante seria aí desligado do corpo, obviamente, mas eu só estou dizendo o seguinte, você está em contato com o mundo espiritual, né? Mas ficou claro, deu para compreender, ou seja, em ambos os casos, há uma necessidade da alma estar em algum grau emancipada, que senão ele não está exercendo ali a sua faculdade mediúnica. É estudar e aprender, né? A gente vai aprendendo aí. Lauro, quero passar para você, agradecer a Deus, aos bons espíritos, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Valeu, Beto, obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo agora. Lembrando, né, faça todo aquele movimento, aquelas ações nos quais nós iniciamos o nosso vídeo, já, né, pedindo esse apoio a vocês. E também lembrando que às 18 horas nós temos o nosso estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Então venham estudar conosco e convide mais um amigo e peça esse amigo para convidar outro e vá fazendo essa corrente cada vez crescer mais e mais, né? Pois que são elos e nós precisamos sempre do outro para que propague o nosso estudo, esse estudo vá mais longe. Obrigado a todos, fiquem com Deus.